Olá, vamos para a nossa aula de Geografia, estudar um pouquinho mais sobre o interior do Brasil, hoje a região Centro-Oeste. Durante toda a nossa aula, eu vou estar projetando aqui atrás algumas imagens belíssimas dessa linda região do país. Antes de começarmos a falar propriamente do início da colonização do Centro-Oeste, com a criação da cidade de Brasília, vamos pensar um pouquinho na história. A capital do Brasil naquela época era o Rio de Janeiro. Lembram lá na nossa aula de história que estavam havendo na década de 50, 60, inúmeras manifestações por melhores condições de trabalho, melhor remuneração? Pois bem, será que de certa forma a criação da cidade de Brasília e a posterior mudança da capital do país para o Centro-Oeste não foi meio que estratégico? Gostaria de estar trazendo também um resgate dos verdadeiros brasileiros, dos povos indígenas, sobretudo da região Centro-Oeste. Segundo a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, neste site que está aparecendo na tela de vocês, acessado hoje, dia 5 de novembro de 2020, na região Centro-Oeste existem 156 comunidades indígenas, sendo que 57% delas está localizada no estado do Mato Grosso. A título de ilustração, no estado de Goiás, a etnia Carajá e a etnia Tapuia. No estado do Mato Grosso do Sul, a etnia Terena e a etnia Guarani Kaiowá. E no estado do Mato Grosso, as etnias Kayapó e Chavante. A relação completa vocês encontram no site da FUNAI. Vamos lá então, vamos retornar para a criação de Brasília, na década de 60. Acompanhe a leitura comigo na página 179. O interior do Brasil, a região Centro-Oeste. Em 1960, uma cidade planejada com arquitetura arrojada e moderna foi inaugurada no centro do Brasil, para ser a nova capital federal, Brasília, mas que naquele momento havia poucas estradas que ligavam a região ao restante do país, e a maioria dos brasileiros não sabia quase nada a respeito de onde se instalara o novo Distrito Federal. Na década de 1970, porém, tendo em vista a grave crise econômica por que passou o Brasil, muitas famílias de agricultores do Sudeste, do Nordeste e principalmente do Sul, com dificuldades para sobreviver em seus estados, migraram para aquela região, na época considerada uma terra prometida. Lembram da nossa aula de geografia lá da região sul em outubro? Então vamos resgatar. Imigrante é a pessoa que vem, sai do seu país e vem para um novo país. Emigrante é quem sai do seu país de origem e vai para outro país. Imigrante é quem anda, quem circula, quem muda de local de residência dentro do próprio país, sai de uma região e vai para outra. Então, nesse caso, as pessoas do Sul, Norte, Nordeste saíram dos seus estados e foram povoar o Centro-Oeste. Então, eles são migrantes. Na página 180 e 181, vocês têm um mapa em branco, um mapa político do Brasil, e vocês vão ter que preencher com o nome dos estados e com as suas capitais. E aí fazer algumas contas de distância. Lembra da conversão do mapa? Como é que vai funcionar? A escala desse nosso mapa, para fazer essas contas de distância, está bem no cantinho embaixo à direita, 0 por 315 quilômetros. Lembram o que isso significa? Significa que cada centímetro que a gente medir com a régua nesse mapa equivale a 315 quilômetros
na vida real. Então, as medidas que eu pegar em centímetros, eu tenho que multiplicar por 315 para saber qual que é a distância real de um ponto ao outro que está sendo pedido nas nossas questões. Na página 182, acompanhe comigo, os biomas da região Centro-Oeste. Agora, você vai conhecer a região Centro-Oeste, que atraiu tantos brasileiros entre as décadas de 1960 e 2000. Lá se destacam 3 importantes biomas: o Cerrado, a Floresta Amazônica e o Pantanal. Cada um deles tem suas próprias características naturais e colonização diferenciada. O bioma do Cerrado. Na maior parte da região Centro-Oeste, o verão é quente e chuvoso, enquanto o inverno tem temperaturas amenas e é seco. Ou seja, a maior parte da região tem clima tropical. Lá crescem centenas de espécies de árvores e arbustos baixos e tortuosos. E como são espaçados, entre eles surgem áreas de capim. Ao longo dos rios encontram-se as matas ciliares. Esse tipo de vegetação é chamado de cerrado. Apesar de ocupar uma grande extensão do território brasileiro, esse bioma é típico da região Centro-Oeste. Observe o mapa, as áreas do Brasil recobertas originalmente pelo cerrado. O cerrado é formado por gramíneas, arbustos e árvores baixas. Essa vegetação é rica em plantas utilizadas como remédios na medicina popular. Por isso, representa uma fonte de descobertas pelos laboratórios de novas drogas contra várias doenças. Como exemplo, nós temos a arnica, que é anti-inflamatória, a tiborna, que controla o colesterol, e a embira, que é uma planta afrodisíaca. Mais uma curiosidade é que o cerrado era chamado de terra prometida. Esse termo vem da Bíblia e quer dizer um lugar dado por Deus para as pessoas viverem com abundância. Abundância quer dizer uma quantidade maior do que a gente precisa, fartura. Na página 184, continuando a nossa leitura, a chegada dos imigrantes ao Cerrado. Em 1960, no coração do Cerrado, foi inaugurado Brasília e o governo federal iniciou a construção de várias rodovias ligando a nova capital a diferentes pontos do país. A título de curiosidade, veja algumas fotos de Brasília atualmente. Neste mapa a gente pode verificar algumas rodovias, cruzando aí todo o centro-oeste e ligando até o nordeste, sudeste, norte do país. Continuando a leitura, a partir de então, as novas estradas, o baixo preço das terras e os incentivos do governo federal tornaram a região atraente, principalmente para os migrantes vindos do sul. Pessoas que vendiam pequenas propriedades nos seus estados e conseguiam comprar grandes fazendas no centro-oeste. Porém, como o solo do cerrado era considerado inadequado para a agricultura, a principal atividade desenvolvida na região até então foi a pecuária. O interesse pelas terras da região fez com que pesquisadores descobrissem formas de corrigir os problemas do solo, possibilitando a expansão da agricultura patronal, ou seja, a que utiliza máquinas agrícolas e mão de obra assalariada. Os sulistas então passaram a plantar no centro-oeste a soja, o milho, o algodão e a cana-de-açúcar e transformaram a região no celeiro agrícola do país. Além disso, inseriram a pecuária de suínos e aves. Na página 185, a migração fez surgir também
muitas cidades e levou o progresso econômico à região. Porém, o corte de árvores para a expansão da agropecuária e para a produção de carvão vegetal tornou-se uma ameaça para o cerrado. Já na década de 2000, metade dessa vegetação havia desaparecido, colocando em risco de extinção muitas plantas e animais que só por lá existem. Vamos, a título de ilustração, ver algum desses animais correndo risco de extinção. Nós temos o lobo-guará, que é o nosso ator da nota de R$200, né, que parece que nem saiu e já também está extinto. A onça-pintada, o tamanduá-bandeira e um dos símbolos do Brasil, a arara azul. Lembram do filme Rio? Nas áreas de cerrado do centro-oeste, o clima é tipicamente tropical, com chuvas concentradas no verão. Parte dessas águas infiltram no solo, alimentando os aquíferos que afloram, dando origem a centenas de rios. Como esse bioma se encontra em uma região central do território brasileiro, as altitudes mais elevadas dos planaltos e das chapadas fazem com que esses rios tenham um bom escoamento e alimentem bacias hidrográficas localizadas em outras regiões do Brasil. O desmatamento, o trânsito intenso de máquinas agrícolas e o uso excessivo da água para a irrigação das lavouras estão provocando o desaparecimento de muitas nascentes situadas no cerrado. Isso terá influência até em áreas muito distantes, onde se localizam as várias bacias hidrográficas abastecidas por esses rios. Agora, meus queridos, vamos retornar na página 184 e vamos fazer algumas marcações. Vocês podem grifar, pintar como está aqui, como ficar melhor para vocês destacarem. Então, lá no início, vocês vão grifar em 1960, depois grifam de foi inaugurada Brasília até a diferentes pontos do país. Na sequência, vão grifar a partir de então até migrantes vindos do sul e mais abaixo, no próximo parágrafo, o solo do cerrado até pecuária e depois continuando em pesquisadores e terminando em expansão da agricultura patronal. No último parágrafo da página 184, vocês começam a grifar em sulistas e vão até o algodão e a cana-de-açúcar, depois grifem celeiro agrícola do país e, por fim, pecuária de suínos e aves. Na página 185, comecem gravando no primeiro parágrafo inteiro a migração até plantas e animais, quase até o finalzinho. No segundo parágrafo, cerrado do centro-oeste até de rios. No último parágrafo da página 185, vocês grifem esse bioma até em outras regiões do Brasil. Na página 186, vocês vão iniciar grifando o desmatamento e vão até muitas nascentes situadas no cerrado. Finalizando a nossa aula de hoje, na página 187, vocês têm esses dois mapas. Vocês vão comparar esses mapas quanto às áreas ocupadas pelo cerrado antes e agora, em 2002, e vão responder todas as outras questões. Eu ia estar liberando essa aula de geografia só amanhã, para vocês fazerem matemática com bastante calma, mas já deu muito tempo de vocês fazerem, eu acredito que está tudo ok. Então eu estou liberando porque eu achei que ela ficou uma aula bem interessante, com bastante curiosidade, bem enriquecedora, tá bom? Façam todos os exercícios e lembrem, o conhecimento é o maior patrimônio de um ser humano. Até a próxima!